A assinatura do Tratado de Versalhes ocorreu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha foi derrotada. Ele foi imposto à Alemanha e, com isso, eles perderam territórios e colônias alemãs e foram proibidos de desenvolver sua indústria bélica. Os alemães também tiveram que pagar indenizações à Inglaterra e França, o que ocasionou uma crise econômica no Brasil. Para a população alemã, o tratado foi visto como uma humilhação de Versalhes. O sentimento de humilhação da Alemanha resultou no crescimento do nacionalismo alemão, que logo ocasionou a ascensão de grupos políticos, como o Partido do Nazismo, liderado por Adolf Hitler. A maior crise que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu na Espanha durante 1936 até 1939. Ela pôs em confronto o governo republicano de esquerda e a posição nacionalista de inspiração fascista comandado pelo general Francisco Franco. Esta guerra é vista por muitos como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Ela foi um marco importante para os testes de novos armamentos que italianos e alemães estavam colocando em prática. A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e do lançamento de bombas atômicas, que matou muita gente naquela época. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida entre três fases: supremacia do eixo, equilíbrio de forças e derrota do eixo. A supremacia do eixo ocorreu entre 1939 e 1941. Nessa fase, torna-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. O equilíbrio de forças. O equilíbrio de forças ocorreu entre 1942 e 1943. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Essa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. E a derrota do eixo, que ocorreu entre 1944 e 1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, os alemães e os japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1 de setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, a Blitzkrieg. Essa palavra em alemão significa guerra relâmpago e consiste basicamente em uma tática em que a artilharia e a infantaria faziam os ataques coordenados contra as linhas adversárias, com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidos movimentos no território para penetrar a brecha que foi aberta. O desfecho da Segunda Guerra Mundial, que terminou oficialmente em 2 de setembro de 1945, foi uma vitória completa dos aliados, com a deposição de todos os sistemas políticos do eixo. A Alemanha foi inicialmente dividida em 4 partes, sendo depois marcada até a queda do Muro de Berlim, por uma divisão entre a Alemanha Ocidental capitalista e a Oriental socialista. A Itália passou a adotar um sistema político parlamentarista, que até hoje apresenta dificuldade. O imperialismo japonês chegou ao fim, tendo início um novo período de geopolítica, a Guerra Fria, em que os dois maiores vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, disputaram entre si a hegemonia global. Bombas atômicas. Temendo que o conflito fosse prolongado, os Estados Unidos decidiram utilizar de artifício extremo para conquistar a rendição japonesa. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, o lançamento de bombas atômicas contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki determinou a morte de milhares de civis japoneses. Mediante tal ação, a Segunda Guerra Mundial chegava ao seu fim com a assinatura de rendição nipônica, em 2 de setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1939 e 1945, deixou milhares de mortos, incontáveis feridos e redefiniu o equilíbrio de poder mundial. As principais consequências desse conflito
foram a ascensão dos Estados Unidos e a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU. No Brasil, verifica-se o fim do governo de Getúlio Vargas e a aproximação com os americanos. E como o Holocausto foi um marco terrível na história do mundo, hoje em dia tem um Dia Internacional da Lembrança do Holocausto ou Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que é um dia internacional da lembrança das vítimas do Holocausto, o genocídio cometido pelos nazistas e seus adeptos, né, que matou milhares de vidas de pessoas judias, ciganas, polonesas, homossexuais, pessoas com deficiências, comunistas e outras, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E esse dia foi designado ao dia 27 de janeiro. A Segunda Guerra Mundial é um dos eventos históricos mais explorados nos cinemas. Então existem inúmeras de opções para assistir filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, para quem quiser, né? Tipo, só para quem quiser. Eu vou deixar opções de filmes aqui para assistir na Segunda Guerra Mundial, para quem tiver com curiosidade ou sobre o assunto ou outra coisa aí, né? Então, o primeiro é O Pianista, filme de 2002, dirigido por Roman Polanski. Amém, filme de 2002, dirigido por Costa Gavras. Resgate do Soldado Ryan, filme de 1999, dirigido por Steven Spielberg. Círculo de Fogo, filme de 2001, dirigido por Jean-Jacques Annaud. Alguma coisa assim, mas tipo, é só pesquisar o filme, né? A Lista de Schindler, filme de 1993, dirigido por Steven Spielberg. Filho de Saul, filme de 2015, dirigido por Laszlo Nemes. Admiral Yamoto, filme de 2011, dirigido por Izuru Narushima. E Luz Branca, Chuva Negra. A Destruição de Hiroshima e Nagasaki, documentário de 2007, dirigido por Steven Okazaki. E esses são algumas das opções de filmes e documentários, mas deve ter tipo mais de 1.000 filmes ou séries ou documentários acerca do assunto de Segunda Guerra Mundial ou sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Assim eles nos pegam, camarada comissário. Com a sua permissão, camarada comissário.
Em qual deles eu atiro primeiro? Deve esperar. Até que haja uma explosão. Você sabe atirar? Um pouco. Troca! Naja, ist eine tadellose Badeanstalt, die wir hier organisiert haben. Não atire agora, eles estão olhando pra nós. Obrigado, camarada comissário. Danilov. Oficial político. Segunda classe. 21ª Infantaria.